Pronto? Pronto. Meu nome é Maria Eunice da Costa Freitas. Meu esposo, o pai do Flavenilson, é José Flávio de Freitas. Tenho outra filha, Ana Flávia. Sim, o Flavenilson desde muito criança, foi uma criança meio complicada, né? Quando criança. Era um menino que a gente achava que ele era meio complicado assim. Sempre a gente morou junto com os avós, com os pais de Dedé, com o meu esposo, né? Aí foi aquela criança que cresceu sem quase amigos, que não podia trazer quase ninguém para casa para brincar com ele, porque tinha o senhor de mais idade que não gostava de zoada, né? Ele não podia bater, não podia fazer muitas coisas, que era reclamado para não fazer isso. Aí muitas vezes o Flavenilson fugia de casa, saía para andar da praça, a gente tinha que estar procurando o Flavinho, que ele queria procurar brincadeira no outro canto, né? Aí então, Flavinho começa a estudar, Flavinho passou, no primeiro ano acho que ele passou uns 2 anos, quase que não aprende a ler, nem escrever que prestasse. Foi muito difícil a infância de Flavinho, quando passou a estudar no ginásio. Quando chegou lá, a gente pensava que ia melhorar, então, aconteceu que lá ele encontrou muitas rejeição dos outros colegas dele. Ele ficou sempre sendo aquela criança rejeitada pelos outros, sempre ele ficava mais rejeitado dos outros, né? Que hoje o povo fala de bullying, né? E lá ele sempre reclamava porque Flavinho não sabia escrever que prestasse, a letra dele muito ruim. Sempre tinha aquela reclamação, certo? Mas aí Flavinho estudou, ficou até a 8ª série na época. Ele terminou a 8ª aos 17 anos. Aí Flavinho entrou numa depressão, aos 17 anos. Flavinho não tinha amigo, não vinha amigo para cá. O único amigo que vinha aqui ver o Flavinho era o Wagner, filho de Zé Gato, o Wesley, que é o Etinho dentista que a gente chama, né? E quem chamava ele muitas vezes era o doutor, era Maximílio. Na época não era doutor, mas hoje é o doutor Maximílio, né? Que sempre ele ia para lá brincar com eles. Que eu sabia que esses eram os amigos de verdade deles, eram esses 3 amigos. Mas quando ele estava com muita depressão, que ele não queria nem saber de um amigo aqui, ele mandava ir embora. Se o Wagner vinha, ele dizia, vai embora, macho, que eu não quero conversa. Ele passava o dia todo se balançando. Comprou um celular e virava à noite. Era o dia e a noite. Aí, por isso eu digo, ele foi muito difícil a adolescência dele, criança. Aí depois disso, o que aconteceu? Ele não passou, o pai matriculou ele de novo para fazer o 2º grau lá no ginásio. Não conseguiu. Aí a gente tirou ele, botamos nesse colégio aqui, no Manuel de Castro, também não conseguiu, ele não entrava mais nada na cabeça dele. Ele disse, pai, quero ir para o diocesano. O pai fez de tudo, botou ele no diocesano, só conseguiu o 1º semestre, porque não dava para ir para frente. Aí ele ficou tentando, né, tentando, foi até que ele se matriculou no SEJA, foi aonde ele veio terminar o 2º grau, foi no SEJA. Depois de muita peleja, muitos anos, olha que de 17 anos, ele foi conseguir, acho que já estava com uns 9 anos mais ou menos. Lá para os 25 anos, 17 para os 25 anos foi que ele veio conseguir. Que ele disse, eu quero fazer uma faculdade. Meu filho, como é que tu quer fazer uma faculdade que você não terminou nem o 2º grau? Não, mas eu vou fazer uma faculdade. E tentou, graças a Deus. Foi difícil, mas terminou. Falta fazer o AB, mas um dia, quem sabe, ele não vai passar, né? E hoje ele está nessa luta, nesse politismo, que ele acha que vai mudar, né? Que eu não sei não, ele acha que vai mudar. Muita gente, eu digo, meu filho, para você mudar o povo hoje, você precisa começar desde criança, como fazer um alicerce desde as crianças, porque os adultos hoje, principalmente, né, falando de política, é difícil, viu, meu filho?
Eu falo para você, você diz, que todo mundo é político. Eu digo, eu não gosto de política. Ele diz, gosta de política, né? Aí ele hoje está nessa de viver só sobre o politismo, né? Vamos ver. Aí ele diz, mãe, eu ainda vou me candidatar a deputado. Mas meu filho, faça coisa dessa não, pelo amor de Deus. Você se candidatar logo a deputado federal, para mim, como é que pode para mim? Você nunca foi candidato a nada. Ele diz assim, o quê, mãe? Você está pensando o quê? Eu vou me candidatar, nem que eu não saia, mas eu me candidato. Então, você é quem sabe, né? Eu não vou me meter mais na vida dele, ele já está com 34 anos, ele já sabe procurar o que ele quer, né? Aí é isso. Eu acredito nele, né? Agora que é difícil, meu filho, porque na própria cidade dele, quase ninguém acredita nele, né? Aí fica difícil, muito difícil. Mas eu sei o filho bom que eu tenho. Ele hoje não é um rapaz que viva de festa, nem rapaz que use nada, né, que jogue. Nunca gostou de jogo, porque apesar de ser filho de um pai que gosta tanto de futebol, mas ele não gostou de futebol. A diversão dele foi essa, só computador. Não vejo para vir aqui com outras coisas, porque ele não é rapaz de festa, nada, né? Aí é o que ele hoje está se envolvendo mais, é só com politismo e tudo mais que ele encontra aí. Eu acho que já que ele está achando que vai dar para ele, que siga a carreira dele, né? Do jeito que ele bem está pensando de ser. Ele que sabe. Eu rezo para que ele consiga ter alguma coisa na vida, né? Que tem alguém na vida dele que dê valor a ele. Que é só o que eu quero daqui para frente. Meu nome é Flávio Nilson Freitas, eu tenho 34 anos de idade hoje. Meus pais se chamam José Flávio de Freitas e minha mãe Maria Eunice da Costa Freitas. Tem também uma irmã chamada Ana Flávia da Costa Freitas. Então, essa coisa da política, né, que é enraizada dentro de nós, porque nós somos seres políticos, foi o que me moveu desde quando eu nasci até hoje. Nós, em particular, nós mesmos nos movemos por isso. Não tem um ser que não seja político. Mas a forma como nós vemos a política no Brasil, ela pode distorcer um pouco no sentido de o fim, né? O fim dela para o que ela deve ser alcançada, de fato. Se é um bem coletivo ou se é apenas um bem particular. E isso desde pequeno, desde muito pequeno mesmo, isso sempre me incomodou. Porque Quixeré é uma cidade pequena e a gente percebe as nuances do nosso dia a dia, o que acontece nela, né? E até porque, por incrível que pareça ou não, eu nasci em 87, né? E a Constituição Cidadã, ela foi promulgada em 88. Então, eu nasci entre um regime ditatorial para um regime democrático. E isso, na nossa mente, ainda hoje, ressoa muito essa coisa ditatorial, né? Essa coisa do eu mando, vocês obedecem. Então, meio que a democracia, ela ainda não foi introduzida pela população como um todo, sabe? Porque como nós viemos desses regimes, tanto do Brasil Império até os momentos atuais, isso meio que ainda impede que o brasileiro, o quixeréense, introduza a democracia, sabe? Eu costumo até dizer hoje que a gente vive meio que um verniz democrático, sabe? Aquela coisa de que a gente vive na democracia, mas não produz ela, né? E por não produzir ela, fica apenas no papel, né? E a gente não introduz. Isso sempre me motivou. Isso sempre me deu esse norte, mas por eu não ter voz por muito tempo, isso meio que me desestimulava, sabe? E
E teve um momento em que eu consegui uma viagem para Brasília. Isso foi em 2018, já no fim da minha faculdade de Direito, sabe? E essa faculdade de Direito, ela é um divisor de águas. Mas assim, eu consegui um estágio de visita em Brasília, através dessa faculdade, através de um vereador aqui de Quixeré. Não foi só eu, também foi outra pessoa, né, junto. A gente passou uma semana lá. E essa semana a gente começa a perceber aquilo que a gente já sabe, mas a gente quer ter a certeza, né? E isso foi numa quinta-feira, mais ou menos, em que eu estava lá no Congresso, adentrando mesmo lá, quando eu passo por um deputado ou um assessor, não sei ao certo. Eu sei que ele olhou para mim enquanto eu estava passando e disse: existe muita gente que não é da casa aqui hoje. E eu quase volto lá para falar: não, a casa é do povo, entendeu? A gente pode estar aqui, sabe? Mas foi nesse momento que eu percebi que os que estão lá, a maioria deles não nos representam. Eu não digo todos. Eu seria um tolo se eu dissesse que todos não nos representam, assim como eu seria um tolo dizer que todos nos representam. E isso foi um norte para que eu pudesse observar, sabe? Observar o que realmente acontece no nosso dia a dia. Isso não é só em Brasília, é nos estados e aqui em Quixeré. Não muda muita coisa, sabe? Então, depois desse estágio de visita, eu pude ir para um outro momento, já que eu conheci pessoas lá, né? Uma dessas pessoas, que é a Victoria Vilvert, ela me apresentou ao Politize, né? E foi através disso que me deu a ideia de trazer o Politize para cá. Conversei com as pessoas do Politize e tal, e eu trouxe para cá. Eu estou com isso desde 2019 aqui. E o primeiro seminário que eu fiz foi em 2019, assim que eu cheguei de Brasília, que a gente foi para Brasília nesse tempo. E de novo, eu fui outra vez para lá. E nesse momento, quando voltei, né, fiz esse primeiro momento e falei sobre fake news. Eu consegui juntar nesse dia 200 pessoas. Foi o grupo e o ginásio juntos. Então, esse ano de 2019, eu tentava implantar o Politize aqui, falava com a administração da época e tal, mas eu sempre via um certo receio em cima disso, sabe? Não é fácil, porque isso faz as pessoas pensarem. E fazer as pessoas pensarem não é que seja mal, é ao contrário disso. Quando você liberta uma pessoa, quando o líder liberta uma pessoa e ela começa a pensar por si mesma, elas vão ter uma gratidão muito maior em cima disso. E eu penso dessa forma, sabe? Então, lidar com a educação pública aqui em Quixeré é algo bem complexo. Não só em Quixeré, como em todo o país. A gente conhece pessoas em todos os cantos do país, pelo Politize e tal, e a gente fica dando os feedbacks de um para o outro. Tem outras embaixadas aqui, tem a do Beberibe, tem em Fortaleza também. E realmente dá meio que um baque de realidade em cima, sabe? Outra coisa também que ficou marcado nesse tempo, né, foi porque eu também estudo sobre algo chamado Jesus histórico. E o Jesus histórico tem uma outra visão em cima, não romântica do próprio Jesus, né? Que quando a gente introduz aqueles ensinamentos, aquela perspectiva, porque é uma perspectiva diferente das religiões, isso nos causa espanto,
no primeiro momento, mas depois a gente vai começando a compreender o porquê que ele lutava lá, sabe? Quais eram as causas do que ele lutava. E nada mais, nada menos do que a justiça social, né? Coisa que a gente não vê tanto aqui no nosso dia. E isso também impede da democracia entrar em nossas famílias, em nosso interior, no Brasil como um todo. Assim como a ética em si, mas isso nos impede ainda, sabe? É um trabalho árduo, não é da noite para o dia, mas teve algo ontem. Eu tava lá no enterro do seu Raimundo e teve um garoto da banda, sabe, que ele chegou para mim e disse: eu participei de um momento com você do Politize, sabe? Isso me alegrou tanto, porque isso demonstra que as coisas podem dar certo, sabe? Eu perguntei a ele: poxa, então, você gostou daquele momento? O que você achou? Não, eu gostei demais. Assim, foi sensacional, porque quando é para outras pessoas, talvez isso não dê tanto ênfase, não dê tanta ênfase assim, mas para ele foi bom demais. Então, isso mostrou para mim, para ele, que isso pode dar certo. Não é apenas algo de mim, sabe? Isso pode dar certo para o Brasil. E por ele ser jovem e por ele ter uma mente aberta, não é? Diferente de muitas outras pessoas já da segunda, terceira idade, eles já acham que já sabem, né? Porque política também é uma transformação, né? E essa transformação é que pode mover essa mola percussora para o adentrar da democracia dentro de nós, né? Os princípios democráticos, sabe? E os princípios democráticos, se forem adentrados, então nós vamos ver o próprio Brasil de outra maneira, sabe? E essa outra maneira, ela nos liberta dessa forma como nós vemos a política hoje, sabe? Existe até um dado do Democracy Index que fala que o nosso calcanhar de Aquiles é a nossa cultura política. E essa cultura política que nós vivenciamos hoje é o que faz não nos avançarmos. Outro dado também muito importante que eu posso ressaltar aqui é sobre a solidariedade. Existe uma pesquisa da Ipsos, se eu não me engano, que demonstra que o Brasil, o quadro de solidariedade no próprio Brasil está diminuindo. Hoje nós somos a 120ª nação, né, nesse ranking aí de solidariedade. Então, em vez de estar aumentando, está até diminuindo isso, né? Isso também reflete na visão do próprio brasileiro em si, sabe? Outro dado também bem interessante é que apenas 4% da população brasileira confiam uns nos outros a maior parte do tempo. E isso reflete muito nas nossas ações do dia a dia, sabe? Então, é mais fácil você encontrar uma pessoa que não confia em você do que uma que confie, né? E olha que a confiança é uma emoção, né? E essa emoção é que nos mantém colaborando. E sem essa emoção, não tem como as coisas irem para frente, sabe? E isso também está direto ou indiretamente ligado à democracia, né? O poder do povo. O poder que você, que eu, que qualquer um de nós pode ter, sabe? Então, o conhecimento político nos leva a um entendimento de algo muito mais amplo, e nesse entendimento mais amplo, a gente consegue chegar a uma compreensão de algo muito conhecido na democracia, que é a pluralidade.
a pluralidade de ideias, a pluralidade de aquela pessoa é daquela forma, aquela outra é daquela forma. A gente deve compreender que cada um está no seu momento, ou é o seu momento. Nós não somos estáticos também em cima disso. E é totalmente diferente na visão democrática para uma visão totalitarista e autoritária, onde você impõe a sua verdade e você quer que os outros queiram que aquela verdade seja a verdade de todos. Então, já em um âmbito democrático, não. A gente começa a conversar, a gente tem um diálogo, a gente tem uma escuta, principalmente uma escuta ativa. Para quê? Para que a realidade do outro seja escutada, seja ouvida, seja compreendida, sabe? Então, saber disso é o que nos move, o que move a mim, para que isso venha a ter frutos no futuro, aqui em Quixeré, sabe? Ano que vem eu vou estar nos líderes do Politize. Vai ter outra pessoa aqui, a Maria Luciana, no meu canto, né? Porque é um dos princípios democráticos a rotação do poder, né? E isso a gente tem que enfatizar na própria embaixada do Politize. E ano que vem eu estarei colocando meu nome à disposição para deputado federal. Tá? Isso já é um motivo meu pessoal, junto com outras coisas, levantando bandeiras como educação política, direito das mulheres, porque é algo primordial hoje em dia, porque as mulheres elas não são menores do que nós, elas são iguais, ou até melhores do que nós, em muitos aspectos. E tem outra bandeira também que talvez as pessoas não se liguem tanto, mas é a socioética, que é algo que eu estou trazendo. E isso pode mudar o Brasil em cima disso, sabe? É uma bandeira que creio que as pessoas vão começar a olhar para ela com mais amor, com mais carinho, para que a gente possa alcançar um país ético e realmente democrático. Ter uma democracia plena em nosso país.